Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de CC Cultural. Eu sou a Joana Eu sou a Helena. e hoje voltamos então com mais recomendações culturais. Sem mais demoras, vamos começar para filme. O filme de que eu venho falar hoje ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro este ano e chama-se Truc, ou Another Round, em inglês. É um filme dinamarquês realizado por Thomas Vinterberg e retrata a história de um grupo de amigos, 4 homens de meia idade, que são professores numa escola de ensino secundária dinamarquesa. Este grupo decide testar uma teoria de um filósofo norueguês que afirma que o homem nasce com um nível de álcool no sangue muito baixo, precisamente 0,5 graus, a menos do que o ideal. Assim, se consumir diariamente álcool para compensar esta carência, ficamos mais felizes, mais confiantes, mais capazes, como defende a teoria. E no início desta história, o personagem principal, o Martin, estava bastante deprimido e com problemas de confiança, não conseguia dar aulas de forma cativante e a relação com a mulher dele já não era a mesma. E a verdade é que, quando começaram a testar esta teoria, os resultados foram bastante animadores e mudaram de facto a sua vida e a dos seus amigos para melhor. Mas depressa se vê que, como é expectável, o consumo de álcool não é um mar de rosas. E não vou dar mais detalhes para não ser spoiler, mas isto não é só um filme sobre os problemas do alcoolismo, pelo contrário. É uma comédia sobre a celebração da vida e da amizade, e o filme acaba com um tom bastante animador. Eu gostei bastante deste filme, por acaso fui vê-lo ao cinema com o meu pai e não fazia ideia que ia ver este filme, só vimos qual era o filme quando chegámos lá, porque era um cinema independente e era este filme que estava lá nesse dia. Então acabei por ir às cegas, sem expectativas, e o filme surpreendeu-me muito pela positiva. Se nunca fizeram isto, de ir assim ao cinema às cegas, recomendo que façam, porque eu gostei. E não posso deixar de destacar a performance brilhante do Mads Mikkelsen, o ator que faz de Martin e que é bastante conhecido, tendo já feito imensos filmes em Hollywood, porque de facto foi uma atuação brilhante e comovente. In conclusion, vejam mais filmes estrangeiros. Eu hoje gostava de recomendar Booksmart, realizado por Olivia Wilde, que conta a história de duas melhores amigas, Molly e Amy, que se dedicavam 100% à escola e aos estudos para serem os melhores alunos e entrarem na sua universidade de sonho. Mas assim que saem os resultados das candidaturas, apercebem-se que praticamente todos os seus colegas, mesmo aqueles mais irresponsáveis, conseguiram ficar em universidades excelentes, o que as leva a pensar. Então, nós dedicamos estes últimos anos a estudar 24/7 e estes que passam a vida a fazer aquilo que lhes apetece e a divertirem-se também conseguem. E então percebem-se que desperdiçaram estes anos de secundário e decidem que na sua última noite, o seu último ano no secundário, vão pela primeira vez tentar socializar, ir a festas, descontrair e fazer tudo aquilo que adolescentes devem fazer. Obviamente que esta noite não correu como esperado, mas apesar de todas as peripécias, serviu para quebrar muitos dos estereótipos que as duas personagens tinham dos seus colegas e para criarem amizades improváveis. Este pode parecer um típico filme sobre adolescentes, e é, de facto, mas é um filme com qualidade, um pouco do estilo de Lady Bird. Tem ótimos atores e é muito engraçado. Para além disso, outro elemento que adorei foi a cumplicidade da amizade entre Amy e Molly e o facto de elas estarem sempre a apoiar-se uma à outra, a elogiar-se e a garantir que cada uma delas não se esquece do seu valor. Contrariamente aos filmes que tenho sugerido, este é mais alegre e descontraído. Por isso, acho que é a escolha perfeita para ir vendo aos pouquinhos durante esta semana caótica de exames, porque de certeza que os vai divertir. Hoje gostaria também de recomendar a minissérie Sharp Objects, que por acaso nunca tinha ouvido falar nada sobre esta série, não sei se andei distraída na altura em que saiu, e no verão passado encontrei por acaso na HBO e decidi ver porque tinha a Amy Adams, então assumi que seria boa. E de facto não me desiludiu de todo. Esta minissérie retrata o retorno atribulado de Camille Pricker à sua cidade natal, onde recentemente foram encontradas duas raparigas mortas. Camille é uma repórter e o seu editor pediu-lhe para voltar então à sua antiga casa para tentar perceber melhor esses assassinatos e construir uma boa notícia sobre os mesmos.
Quando seu editor lhe propõe este trabalho, apresentou-o como se fosse uma oportunidade para resolver todos os problemas do passado e ficar com uma melhor relação com a sua família. Contudo, Camille mostra-se tão relutante em ir que rapidamente percebemos que esta tem vários traumas familiares e que algo de estranho se passa na sua cidade natal. Facto que é comprovado mais tarde com o vício da personagem em álcool e pelo seu corpo cheio de cicatrizes de automutilação. Eu não quero dar muitos spoilers porque esta série tem surpresas em todos os episódios, então vou apenas dizer que é marcada por um grande suspense. Por vezes é até um pouco creepy, todas as personagens são estranhas e misteriosas, em cada episódio achamos que o assassino é uma pessoa diferente e desconfiamos de todos. Eu adorei esta série, fiquei mesmo colada, não conseguia parar de ver e o final principalmente é mesmo espetacular, completamente mind-blowing, acho que é mesmo uma série a não perder. Eu por a série, por acaso também trago assim uma série misteriosa. Trago Dark, que é uma série alemã bastante conhecida e aclamada, tendo sido a primeira produção original alemã da Netflix. Eu só trago assim coisas nórdicas, não sei porquê. É uma série de drama e ficção científica criada por Barrand Oda e Antje S. Riese e retrata a história de 4 famílias, Kahnwald, Nilsson, Doppler e Tiedemann, que vivem em Winden, uma pequena e aparentemente tranquila cidade alemã. A rotina dos moradores desta cidade fica de pernas para o ar quando 2 crianças desaparecem misteriosamente nas proximidades de uma antiga central nuclear. Devo desde já avisar que esta não é uma série fácil de todo e que requer bastante atenção. Eu, por acaso, quando estava a ver, tinha sempre a árvore genealógica das famílias num separador do telemóvel para não me esquecer da história. E mistura bastante os conceitos de espaço e tempo, e uma frase que é constantemente repetida na série é "tudo está interligado". Apesar da confusão que esta série parece ser, e que é um bocado, é uma série que vale bastante a pena ver e é sem dúvida uma das melhores que já vi. Está disponível na Netflix se quiserem ver. Para livro, honestamente, andei um bocado à toa em relação ao que ia trazer, porque não tenho lido muito, nem tenho tido tempo para ler muito. Mas acabei por escolher o livro A Arca, de Victoria Hislop. É um romance histórico passado na Tessalónica, na Grécia, e a ação da história percorre a vida de Dimitri e de Catarina desde 1917 até aos dias de hoje. Começa no dia em que Dimitri nasce, quando há um incêndio que varre esta cidade grega e separa cristãos, muçulmanos e judeus. E 5 anos mais tarde, a casa de Catarina é destruída pelo exército turco e no meio do caos, quando a população estava a fugir, Catarina separa-se da mãe e embarca para um destino desconhecido na Grécia. Não tarda muito para perceber que as vidas de Catarina e Dimitri acabam por se entrelaçar, enquanto guerras, medo e perseguições começam a dividir o seu povo. Eu gostei imenso deste livro, porque me permitiu conhecer mais sobre a história da Grécia, que honestamente desconhecia. É um tipo de ação que esta autora aborda constantemente nos seus livros. Já o livro A Ilha, que é o mais conhecido dela, um best-seller, também é dela e também se passa na Grécia. E acho que é um livro bastante enriquecedor, mas ao mesmo tempo leve. E neste sentido recomendo que leiam, se gostam de romances históricos. E se não gostarem também, recomendo que leiam. É sempre bom. Eu gostava de sugerir para o livro A Viagem do Elefante, de José Saramago, que aborda, tal como o título sugere, a viagem de um elefante oferecido pelo rei Dom João III e Catarina da Áustria ao arquiduque Maximiliano II. Ou seja, é mesmo uma história real e fala sobre todas as peripécias do elefante e daqueles que o acompanharam, desde Portugal, passando por Espanha, Itália, quase numa missão suicida atravessou os Alpes e, por fim, chegou à Áustria. A história é narrada por Salomão, o elefante, ou por Sugro, o cornarca, aquele que estava encarregue de cuidar do elefante, e que ao longo da história se aproveita dessa relação próxima que tinha com Salomão e de ser o único cornarca em Portugal para ganhar alguns direitos de autonomia. Este livro não é tão denso, nem tão bom como o Memorial de Convento ou ensaio sobre a cegueira, por exemplo, mas também faz aquela típica crítica de Saramago aos exageros e má governação dos monarcas portugueses, que só se preocupam com as aparências e em mostrar que são um país rico, quando, na verdade, o seu povo está completamente na miséria.
Não é dos meus livros preferidos, mas é uma história muito engraçada e recomendo para quem estiver interessado numa leitura mais leve. Relativamente ao álbum, eu sinto que hoje só falo de frequências e trabalhos e exames, mas nesta semana não dá para pensar noutra coisa e então temos de arranjar formas de sobrevivermos. E a solução está, obviamente, na Beyoncé. Hoje gostava de recomendar mais especificamente Homecoming, a atuação da Beyoncé no Coachella, que foi completamente icónica. As minhas músicas favoritas são Drunk in Love, Nem é Preciso Justificação e talvez Bow Down, Diva e 7-Eleven. Este álbum faz-te sentir que és capaz de dominar o mundo e assim é perfeito para ganhar a coragem e força que precisas para acabar este semestre. Eu acho que a coisa mais típica de uma semana de exames é eu ter-me esquecido de apontar aqui alguma coisa sobre um álbum. Então, vou improvisar agora. Então, o álbum que eu decidi trazer hoje é o Igor, do Tyler, The Creator, que é um dos meus músicos preferidos da atualidade. E o Igor é o último álbum que ele lançou e é num tom diferente do que ele costuma lançar. Depressa se vê que o álbum acaba por ser uma história de amor retratada, tipo, inicialmente é aquele tom de conheceres alguém, estás-te a apaixonar. Esse processo todo e o fim do álbum são aquelas músicas tipo I Don't Love You Anymore, Gone Gone Thank You, Are We Still Friends? Então eu achei o conceito deste álbum muito engraçado e as músicas são excelentes. Não sei se consigo destacar as minhas preferidas porque eu gosto de todas, honestamente, mas acho que as que eu tenho ouvido mais e que já estão a chamar o verão são I Think, A New Magic Wand e a Gone Gone Thank You. Eu recomendo todas, mas estas são as que eu tenho ouvido mais. Para a exposição, trazemos hoje Impressive Monet and Brilliant Klimt, by O Cubo. E esta exposição é semelhante à de Van Gogh, que recomendámos no outro episódio, ou seja, é novamente um espetáculo virtual e imersivo em 360 graus, desta vez produzido pelo ateliê O Cubo. As obras saltam das molduras, os efeitos e animações foram criados e as pinturas ganharam vida. Entramos na imaginação dos artistas através de reinterpretações das suas obras e somos imersos pelo movimento impressionista de Claude Monet e pela intimidade e arte romântica de Gustav Klimt. Não podemos deixar de destacar que esta exposição, tal como todas as exposições que recomendámos nos outros episódios, esta também cumpre as regras de higiene e distanciamento social indicados pela DGS e, neste sentido, isto é um apelo à cultura para vocês não deixarem de ir a museus e a visitar exposições, teatros, cinemas, porque devem e faz bem à alma. Também gostávamos de sugerir a nova iniciativa do Teatro Dona Maria II, que vai transmitir a peça Matança Ritual de Gorge Mastromas, de Dennis Kelly, com a encenação de Tiago Guedes pela primeira vez no Facebook. A peça, protagonizada por Bruno Nogueira, estreou-se há 2 anos na Sala Garret de Dona Maria II e centra-se em Gorge Mastromas, cuja vida vai sendo escrutinada em palco numa reflexão sobre a banalidade do mal. A transmissão vai ser a 29 de maio, pelas 9 horas, e no fim do espetáculo há uma conversa com o elenco e com o encenador. Os bilhetes podem ser adquiridos através da página do evento no Facebook e custam apenas 3,49 €. Por hoje é tudo, chegamos ao fim de mais um episódio. Força guerreiros, conseguimos acabar o semestre, bora lá, até breve. Até breve.